Eu nunca imaginei que um simples jantar poderia detonar dessa forma. Casual, quente e familiar, ele se transforma subitamente em um acidente de carro em câmera lenta do qual você não consegue desviar o olhar. Era domingo, como sempre. Meus pais preferem a rotina. Mamãe havia preparado seu famoso assado, e papai já estava servindo o segundo copo de bourbon antes mesmo de eu tirar meu casaco. O aroma das cenouras assadas e do caldo de carne permeava a casa, o que normalmente me acalmava. Mas naquele dia, só me deixou enjoado. Minha esposa, Caim, me olhou com aquele olhar, o que dizia, apenas passe por isso, e poderemos ir embora depois da torta. Já havíamos feito isso 100 vezes antes, sentar, sorrir e tolerar Derek. Mas hoje era diferente dos outros dias. Derek chegou atrasado, como de costume. Seu cabelo estava penteado para trás como se ele ainda tivesse 23 anos. Apesar de estar quase 90 graus lá fora, ele usava sua jaqueta de couro. Ele entrou com o mesmo sorriso confiante, como se todos nós fôssemos figurantes no filme de sua vida. Ele cumprimentou mamãe com um beijo carinhoso, deu um tapa nas costas do papai como se fossem companheiros de bar em vez de pai e filho, e piscou para Caim de uma forma que me revirou o estômago. Eu não disse nada. Nunca faço nada certo imediatamente. Deixo Derek se queimar primeiro. O jantar começou bem. Conversa superficial, como as famílias fazem quando têm medo de ser honestas. Mamãe perguntou sobre o trabalho de Caim. Papai reclamou do preço da gasolina. E Derek? Bem, Derek falava sobre Derek. Não me lembro de nenhuma anedota maluca sobre uma iniciativa da empresa em Austin ou Denver. Algo sobre imóveis e NFTs, algumas palavras da moda que não significavam nada, mas impressionavam pessoas que pararam de aprender coisas novas em 2007. Caim levantou as sobrancelhas do outro lado da mesa, implorando silenciosamente para que eu não risse. Então algo aconteceu. Derek recostou-se na cadeira, enxugou os lábios com um guardanapo e depois o deixou cair como se não fosse nada. Ei, Mark, ele disse casualmente, como se estivesse pedindo para pegar o controle remoto emprestado, escuta, preciso falar com você sobre uma coisa. É meio sério. Eu sabia exatamente para onde isso ia. Já tinha ouvido aquele tom antes, uma mistura de humildade falsa e expectativa injustificada. Preciso de $10.000, ele disse. Assim, sem mais. $10.000. Como se fosse troco. Ele disse isso sem olhar para ninguém. Só para mim. Como se já estivesse decidido. Caim congelou no meio da mordida. Mamãe olhou para baixo, para seu purê de batatas, como se fosse uma bola de cristal mágica que pudesse lhe dar uma saída. A mandíbula do papai moveu-se apenas uma vez, mas ele permaneceu em silêncio. Essa era a dele, agir como se o silêncio o tornasse sábio. Não torna. Coloquei meu garfo na mesa, não porque estava surpreso, mas porque queria que ele soubesse que eu tinha terminado de devorá-lo. Não, eu respondi. Uma palavra, sem hesitação. Derek piscou como se nunca tivesse ocorrido a ele que eu diria não. O quê? Ele riu como se eu estivesse brincando. Cara, são só $10.000. Não é só qualquer coisa, eu respondi calmamente. E eu não vou te dar. O silêncio foi audível. Espalhou-se pela mesa como arame farpado. Caim se aproximou e colocou a mão no meu joelho debaixo da mesa, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Derek se inclinou para a frente agora. O sorriso havia desaparecido. Sua voz aumentou. Você me deve, cara. Você me deve. Ele bateu o punho com força na mesa, fazendo mamãe estremecer. Você acha que eu esqueci o que fiz por você na faculdade? Eu não disse nada. Não me movi. Mas então o ar mudou. Foi quando tudo na sala cedeu sob o peso do que ele acabará de dizer. Caim virou-se para me encarar, suas mãos apertando minha coxa com força. Meus pais congelaram como se alguém tivesse pressionado pausa. Você podia praticamente ouvir as engrenagens girando dentro de suas cabeças. Derek continuou falando. Você se lembra daquela noite, hein? Aquela festa?
Eu te cobri. Eu salvei sua bunda. Você estaria na prisão se não fosse por mim. E foi então que eu o encarei diretamente nos olhos e gritei calmamente, como um sino de igreja no inverno: bem, vamos falar sobre o que você realmente encobriu. Você já viu a alma de alguém tentar reentrar em seu corpo? Esse era Derek naquele momento. Sua boca abriu e fechou, depois abriu novamente. Ele olhou para mamãe, papai e Caim. Infelizmente, era tarde demais. As palavras estavam ditas. Todos tinham ouvido. Todos viram a máscara rachar. Mamãe empalideceu. Papai cerrou o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Caim soltou lentamente o aperto em minha mão. E eu? Não me mexi um centímetro. Porque, na verdade, eu estava esperando por aquele momento há 20 anos. Todo aniversário, todo feriado, toda vez que Derek se referia a si mesmo como o herói da família, eu mordia a língua com tanta força que podia sentir o gosto de sangue. Eu carreguei aquela noite como um fantasma no bolso, sabendo que eventualmente ela sairia para respirar. Então sim, Derek queria abrir a porta. Bem, ele a derrubou sozinho. Agora todos estamos passando por ela, e eu acabei de fingir que não me lembro do que aconteceu naquela noite. Todos acabaram de ouvir o que você disse, Derek, eu disse, minha voz firme como se eu tivesse praticado 1000 vezes. Então agora eu acabei de te proteger. Eu provavelmente tinha cerca de 19 ou 21 anos na época. Inferno, o tempo se confunde. Lembro-me que era o último ano. Sim, eu tinha 22 anos. A matemática provavelmente não bate, mas eu nunca confiei na minha memória quando se trata daquela noite. Aquela noite não parecia uma lembrança. Parecia uma foto ruim, superexposta nos lugares errados e faltando o que eu precisava ver. Tudo o que eu sabia com certeza era que na manhã seguinte acordei com uma dor de cabeça latejante, sangue nos nós dos dedos e um oficial de segurança da escola batendo na porta do meu dormitório como se estivesse entregando a morte. A festa deveria ter sido um arraso. Um clássico desastre de fim de semestre com bebida barata, música alta e arrependimentos ainda mais altos. Eu fui para o Delta Toy porque alguém me disse que eles tinham suco de selva tão potente que você esquecia seu próprio nome. E talvez fosse exatamente o que eu queria naquela noite, esquecer. Minhas notas estavam ok. Minha vida era sem graça. Minha namorada tinha acabado de me dispensar por mensagem de texto, e eu era covarde demais para admitir que sentia sua falta. Então eu fui, bebi, dancei, gritei e desmaiei. Não foi a primeira vez, nem seria a última, mas foi a única vez que acordei com as pessoas olhando para mim como se eu tivesse feito algo errado. Derek nem deveria estar presente. Ele ainda estava no ensino médio na época, um jovem punk com uma identidade falsa e uma veia selvagem tão larga quanto o Mississippi. Ele romantizava a vida na faculdade como se fosse um filme e subia sorrateiramente para me ver enquanto fingia ter outro lugar para estar. Eu ocasionalmente o deixava dormir no chão. Não pensei muito nisso até aquela noite, quando descobri que ele também tinha invadido a festa. Ele apareceu enquanto eu estava no meio do meu terceiro copo solo vermelho do que quer que estivesse naquele barril e desapareceu na multidão como se fosse dono do lugar. Na manhã seguinte, tudo parecia estranho. Eu não conseguia me lembrar do que tinha feito, mas todos olhavam para mim como se eu tivesse incendiado o lugar. Eu continuava ouvindo sussurros: Mark, aquele cara. Eles estão falando sério? Ninguém me dava respostas diretas, apenas acusações vagas e olhares, seguidos pela polícia da universidade que indicou que havia uma queixa. Uma garota, seu nome não estava na documentação que me entregaram, mas disseram que havia um incidente no patamar superior por volta da meia-noite. Meu nome foi mencionado. Testemunhas me colocaram lá. Meu nível de álcool no sangue estava muito alto, e eu não me lembrava de nada. Foi então que Derek interveio. Ele me puxou de lado fora do escritório administrativo, com os olhos arregalados e a voz baixa, e disse: Não diga nada. Não confesse. Eu cuido disso. Essa parte é muito distinta na minha memória. Eu cuido disso, ele ofereceu, como se estivesse fazendo um gesto heróico ao intervir para me salvar da minha própria bagunça.
Ele disse que falaria com alguém, talvez com a garota ou com outra pessoa. Tudo estava confuso, e no dia seguinte, tudo havia desaparecido. A queixa foi retirada. Nenhuma acusação foi feita. A escola me pressionou fortemente a tirar o semestre de folga. Meus pais estavam furiosos, mas aliviados. Ninguém fez muitas perguntas. E Derek? Ele usava isso como um distintivo. Quando perguntei a ele sobre isso mais tarde, ele apenas riu e disse: "Você me deve, cara." Muito. Eu imaginei que ele tinha suavizado as coisas de alguma forma. Talvez ele tivesse convencido a garota de que não era sério. Talvez eu tivesse feito algo e não quisesse saber. Essa era a parte doente. Eu não queria saber. Eu deixei a vergonha se instalar. Eu a deixei ficar, e estruturei minha existência em torno de evitá-la. Eu disse a mim mesmo que eu era sortudo. Eu disse a mim mesmo que ele me salvou. Eu disse a mim mesmo muitas coisas. Mas depois do que ele disse no jantar e depois de vê-lo usar aquele segredo como uma arma carregada apontada para minha cabeça, comecei a repensar. Comecei a questionar de quem era a bagunça na verdade. Comecei a cavar. Revisei algumas pastas antigas que meu pai havia guardado no sótão. Ele guardava tudo, cartas, notas e até alguns dos meus materiais acadêmicos antigos. Um envelope amarelo continha uma carta da escola datada de abril de 2003. Não era endereçada a mim. Era endereçada ao meu pai. Nela, o decano mencionava um mal-entendido entre os dois filhos. Ambos os filhos. Reli aquele trecho novamente. Isso não fazia sentido. Eu era o único matriculado. Derek nem estava no radar oficial, então por que eles mencionariam os dois? Comecei a enviar e-mails e fazer ligações. Fui até um velho colega de classe que havia ido à festa. Ele também não se lembrava de muito, mas se lembrava de ter visto Derek discutindo com alguém no pé das escadas. Acho que ele estava tentando chamar a atenção de alguma garota, ele me disse, mas ela ficou assustada. Parecia que estava tentando fugir. Minhas mãos tremiam enquanto digitava o nome no meu laptop. Não sabia o que estava procurando. Uma pista, um post, qualquer coisa. E lá estava, o blog. Um site pequeno empoeirado com 3 artigos e uma imagem que tirou meu fôlego. Era ela. Não sabia qual era o nome dela naquela época. Agora sei, Emily Cartwright. Ela se lembra de tudo. Levou 3 dias para Emily Cartwright, a garota daquela noite, responder ao e-mail que escrevi. Não havia 2 décadas, mas ela assombrava os cantos da minha mente como um fantasma que me recusava a nomear. Quando sua mensagem chegou, abri como se fosse explodir em minhas mãos. Esperava raiva, incompreensão ou nada. Mas, em vez disso, ela rabiscou apenas uma frase: "Se você realmente quer conversar, estou pronta." Nos encontramos em uma cafeteria nos arredores da cidade. O tipo com tinta descascada nas paredes e capas acústicas ruins que tocam alto o suficiente para fazer nada parecer privado. Ela entrou usando um longo casaco cinza e um cachecol, apesar de o tempo não pedir por isso. Ela me reconheceu imediatamente, e eu soube que ela também, apesar dos anos. Seu sorriso era tenso, como se dissesse: "Estou aqui, mas não confunda isso com perdão." Agradeci por ela ter vindo, mas as palavras soaram vazias mesmo enquanto as dizia. Sentamos um de frente para o outro. 2 estranhos unidos por uma noite terrível. Não sabia como começar. Ela me ajudou. "Você não se lembra de nada, não é?" ela perguntou, mexendo uma xícara de chá que não continha açúcar nem leite, apenas calor. Balancei a cabeça lentamente, sentindo-me envergonhado novamente. "Apenas fragmentos", respondi. "Barulho. Uma escada." Meu irmão disse que resolveria. Ela sentiu e levou 1 minuto para olhar para o lado. Ela disse novamente, mas desta vez mais baixinho: "Eu nem deveria estar lá", ela explicou. Minha colega de quarto me arrastou para fora. Ela disse que precisávamos de uma noite de diversão antes dos exames. Ela riu levemente, mas amargamente: "Oco. Você já estava fora de si quando cheguei."
Bêbado além da razão, cambaleando. Lembro-me de pensar que alguém deveria ter cortado você horas atrás. Fiquei mudo. Não tinha resistência, mesmo depois de tantos anos. Subi para usar o banheiro. Ela começou, sua voz calma agora como se tivesse preparado essas palavras no espelho antes de chegar. Ele me seguiu. Não você, ele. Derek. Ele me encurralou no patamar. Ele cheirava maconha e bebida. Ele tentou ser charmoso, como se me conhecesse. Eu nem sabia o nome dele. Eu disse, não. Ele não gostou disso. Ele tentou se jogar em mim, mãos na minha cintura, boca muito perto. Minhas mãos se cerraram sob a mesa, unhas cortando minhas palmas. Eu o empurrei. Ela continuou, implacável agora. Ele tropeçou, bateu na parede, me xingou, me chamou de expletivo, desceu as escadas correndo. Ele contou a um amigo. Ela contou à segurança do campus. Então, no dia seguinte, tudo ficou louco. Eles disseram que era você. Eles relataram que várias pessoas o viram lá em cima, que você estava intoxicado e violento, que havia ficado agressivo. Ela me olhou agora, seus olhos negros intransigentes. Não vi seu rosto claramente naquela noite, mas lembro da sua voz, e não era a sua. Tentei informá-los, mas alguém, seu pai, acho, me ligou. Ele disse que você estava sendo mandado para casa, que estava sendo ajudado. Ele disse que a pessoa que me machucou não estava mais lá e prometeu que não aconteceria novamente. Ele se ofereceu para pagar pela terapia em troca do silêncio, e eu estava cansada. Eu estava com medo. Então deixei para lá. Eu senti algo pesado e gelado descer no meu peito. Não sabia que esse peso era meu. Ele te disse que eu tinha ido embora. Eu repeti. Ela assentiu. Ele me disse que você estava indo. E o outro, o verdadeiro, tinha sido lhe dado. Então não prestei queixa. Eu queria gritar, chorar, socar uma parede. Eu voltaria 20 anos e arrastaria Derek escada abaixo eu mesmo. Mas, em vez disso, apenas sentei-me ali e sussurrei, ele mentiu para você. Ela não respondeu imediatamente. Apenas me olhou como se tivesse visto a imagem completa e não gostado de nenhuma parte dela. Depois que nos separamos, dirigi em silêncio. Sem música, sem podcasts, apenas o som dos pneus no asfalto e 1000 pensamentos correndo pela minha cabeça. Derek usou-me como um escudo humano com a cumplicidade do nosso pai. Parei em um posto de gasolina a caminho de casa, não para abastecer, mas porque precisava de ar. Fiquei no estacionamento, mãos nos joelhos, pensando em quantas vezes havia agradecido a Derek por me salvar ao longo dos anos. Quando cheguei em casa, peguei uma caixa de segurança antiga no sótão. Dentro havia papéis de impostos, certidões de nascimento e uma série de envelopes com data. Um se destacou, abril de 2003. Dentro, uma cópia do cheque escrito por meu pai para Derek no valor de $8.000. Linha de memorando rotulada como mensalidade da primavera. Só que Derek não estava matriculado em nada. Ele nunca se inscreveu na faculdade naquele ano. Aquele dinheiro não era para mensalidade. Era silêncio. Olhei para ele até o sol se pôr, quando Caim me encontrou no chão e perguntou o que estava acontecendo. Não respondi a ela. Ainda não. Olhei para aquele cheque como se fosse uma foto de uma cena de crime. Você mentiu para se salvar, Derek. Eu carreguei sua culpa por 20 anos. Agora é sua vez. O peru estava seco. O vinho estava muito doce, e toda a casa parecia estar prendendo a respiração, esperando pela tempestade que ninguém viu chegando. O dia de ação de graças na casa dos meus pais era geralmente rígido, forçado e envolvia muita encenação. Este ano, no entanto, o ar parecia pesado, como se as paredes soubessem o que estava prestes a acontecer antes das pessoas dentro delas. Eu não havia falado com Derek desde a explosão no jantar 3 semanas antes, e o silêncio entre nós havia se tornado ensurdecedor. Ele ainda apareceu, é claro, entrando com o mesmo balanço, sorrindo como um homem sem vergonha a perder. Ele ofereceu à minha mãe uma garrafa de álcool, o que apagou tudo.
Dei um tapa nas costas do meu pai como se ainda estivéssemos no mesmo time. Ele então sentou-se na minha frente, sorrindo como se ainda tivesse a vantagem. Ele não tinha. Eu passei as últimas 3 semanas revirando memórias que tentei esquecer por anos. Falei com pessoas com quem não conversava desde a faculdade. Investiguei extratos bancários e relatórios disciplinares, qualquer coisa que pudesse corroborar o que eu já sabia em meus ossos. Mas não vim aqui para produzir documentos. Vim aqui para destruí-lo na frente de todos na única linguagem que ele conhecia, controle. Eu conhecia Derek. Eu sabia como puxar suas cordas silenciosamente. E naquela noite, planejei tocá-lo como um piano. O jantar foi desconfortável desde o início. Minha mãe tentou parecer normal, passando os pratos como se não estivesse morrendo por dentro. Meu pai mal falou, apenas cortando o peru como se fosse um problema que pudesse resolver com uma faca afiada. Caim sentou-se ao meu lado, quieta, mas acordada, seu garfo empurrando a comida em vez de comê-la. Derek quebrou o silêncio com conversa fiada e piadas que não pegaram, fingindo que nada havia acontecido, fingindo que não havia quebrado a frágil calma da família com uma única declaração e um sorriso. Ele achava que, se apenas fingisse que tudo estava bem, estaria. Esse sempre foi o seu truque, reescrever a história auto-suficiente para que as pessoas esquecessem o que realmente aconteceu. Esperei pela sobremesa. É quando a guarda de todos baixa. É quando eles percebem que podem ter passado por mais um feriado sem derramar sangue na toalha da mesa. Minha mãe estava tirando a torta de abóbora quando limpei a garganta e disse: Derek, você se lembra daquela noite na faculdade quando você me cobriu? A sala congelou. Os garfos ficaram suspensos. Os dedos da minha mãe tremeram levemente, fazendo a torta balançar no prato. Derek olhou para cima de seu café com aqueles olhos inocentes que ele aprimorou desde a infância. Cara, estamos realmente trazendo isso à tona novamente, ele disse com uma risada que não soou bem. Água sob a ponte, certo? Sim, respondi casualmente, como se estivesse apenas relembrando. Mas pensei nisso. Estou tentando me lembrar dos detalhes. Não é engraçado como tudo aconteceu? Ele estreitou os olhos levemente, sentindo a armadilha, mas ainda não a vendo. Você estava bêbado até desmaiar, ele disse, recostando-se como se estivesse me dando uma lição de vida. Você não se lembra de nada. Foi por isso que eu intervim. É isso, murmurei, inclinando-me para frente e mantendo minha voz estável. Eu não me lembrava de nada até recentemente. Sua mandíbula apertou levemente, o suficiente para eu notar. Continuei, devagar e firme. Falei com Emily, Derek. Sua xícara de café congelou no ar, bateu de volta no pires. Encontrei o blog dela. Entre em contato. Ela respondeu. Acontece que ela se lembra de tudo, a escada, o casaco, a voz que não era minha. Meu pai olhou para cima. Realmente olhou para cima. Minha mãe estava olhando para o colo como se não se movesse, desapareceria. A voz de Derek baixou. Você não sabe do que está falando. Oh, mas eu sei, respondi. Sei que você chegou àquela reunião sem ser convidado. Entendo que você a seguiu escada acima. Sei que papai te pagou depois. Eles chamaram de mensalidade, um de vocês, o cheque. O rosto de Derek ficou vermelho. Ele abriu a boca, fechou e depois abriu novamente, as palavras tropeçando como moedas soltas em seu bolso. Você estava bêbado, ele retorquiu. Ninguém acreditaria em você em vez de mim. E então estava lá, a rachadura, o deslize, a confissão. Minha mãe soltou um suspiro, quase inaudível. Meu pai levantou-se, rosto pálido de algo que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, mas algo próximo ao desprezo. Caim apenas olhou para Derek como se ele fosse um estranho que tinha entrado em nossa casa e feito xixi no tapete. Seu bastardo, papai disse, sua voz tremendo. Protegemos o filho errado. Derek tentou recuar. Claro, você sabia o que poderia ter acontecido com ele, ele disse com os olhos arregalados. Eu não a machuquei. Nada aconteceu.
Mas você tentou, respondi. E você me deixou carregar isso por você. Minha mãe começou a chorar, suas mãos tremendo tão forte que a torta caiu no chão. Ninguém se moveu para limpá-la. Derek olhou ao redor como um homem procurando uma rota de fuga inexistente. E eu? Sentei-me tão calmo quanto um padre em um funeral, observando a estrutura de mentiras que ele havia criado desmoronar ao seu redor. Ele se levantou, derrubando sua cadeira para trás. Você acha que é melhor do que eu? Ele gritou, mas sua voz quebrou no meio. Não, respondi, levantando-me e dirigindo meu olhar para o dele. Apenas parei de fingir que não sou o pior. Depois disso, houve um silêncio espesso e sufocante, semelhante ao tempo antes de uma tempestade. Quando a pressão muda e tudo parece fora do lugar. Derek saiu sem dizer mais uma palavra. Meu pai o seguiu, não para impedi-lo, mas para garantir sua saída. Minha mãe apenas chorou. Cain não disse nada até estarmos a caminho de casa. E mesmo então, ela só fez uma pergunta: você se sente melhor agora? Não respondi imediatamente. Observei a estrada vazia, os faróis cortando a escuridão como uma faca através do remorso. Não sei, finalmente disse. Acho que só me sinto acabado. Mas não estava. Não realmente, porque a vingança é satisfatória por cerca de 5 minutos, depois só parece cinza na boca. Derek, você arruinou sua própria vida. Eu apenas lhe dei o fósforo. Os dias após o dia de ação de graças pareceram que o inverno chegou cedo. Não no clima, mas em como tudo de repente ficou congelado entre pessoas que antes compartilhavam calor. Derek não enviou nenhuma mensagem de texto. Nenhuma chamada. Nem mesmo uma de suas tentativas baratas de desculpas, que ele costumava jogar como confete quando estava com as costas contra a parede. Ele parecia ter desaparecido sem deixar rastros, como se, ao dizer a verdade em voz alta, eu o tivesse completamente exercido da família. E talvez eu tenha. No entanto, a ausência não parecia vitória, parecia um vácuo, silêncio com bordas afiadas que podiam cortar a pele. Meu pai não falou comigo por 5 dias após aquele jantar. Então chegou uma carta, muito antiga, com carimbo de 2 cidades distantes onde ele havia se escondido na cabana de alguém. Ele não assinou com amor ou pai. Apenas rabiscou seu nome no final como se fosse um formulário de demissão. A carta era breve, apenas uma página, e cada frase parecia ter sido mastigada antes de ser escrita. Ele disse que sabia desde aquela manhã em 2003, quando Derek chegou em casa parecendo mais agitado do que ele jamais o vira, dizendo que eu estava envolvido em algo horrível e implorando ao pai para lidar com isso com cuidado. Ele disse que falou com um amigo no conselho da escola que lhe devia um favor. Ele disse que puxou os fios certos, calou as bocas certas e se convenceu de que tudo era para manter a família unida. Ele então admitiu outra coisa que uma parte dele sempre soube que não era eu, que as linhas do tempo não faziam sentido, que minha ressaca vinha da confusão e não da culpa. Ele disse que se convenceu de que não importava, que eu me recuperaria, seguiria em frente e faria algo valioso com minha vida, o que eu fiz. E Derek? Ele disse que Derek já estava quebrado e que talvez não quisesse quebrá-lo ainda mais. Escolhi o filho que achei que poderia carregar isso, dizia sua carta. Não perguntei se ele deveria. Olhei para aquela linha por mais tempo do que gostaria de admitir, porque por baixo dela havia algo que eu não queria enfrentar. A única razão pela qual a verdade permaneceu escondida por tanto tempo foi que eu era o tipo de pessoa que podia lidar com isso. Eu podia engarrafá-la, comprimi-la e consumi-la como veneno enquanto sorria. E ao fazer isso, talvez eu tenha me tornado o homem que todos imaginavam que eu era. Minha mãe nunca mencionou isso novamente, pelo menos não em voz alta. Ela voltou a cantarolar na cozinha e dobrar roupas como se nada tivesse acontecido. Notei que ela começou a manter a porta do quarto de hóspedes fechada o tempo todo. Ela colocou 4 pratos na mesa, mesmo havendo apenas 3 de nós. Ela perguntou como Derek estava, mas apenas uma vez e com uma voz tão fraca que mal constituiu uma pergunta. Caim, por outro lado, não foi tão gentil. Ela me encurralou uma noite enquanto escovávamos os dentes. Seu olhar afiou-se no espelho,
como se estivesse olhando através de mim e não para mim. Estou orgulhosa de você, ela murmurou, ainda com pasta de dente nos lábios. Por que você não me contou antes? Não tinha uma resposta clara. Contei-lhe a verdade, ou pelo menos o que pude dizer, que não sabia como abordar o assunto, que achava que isso arruinaria tudo, que disse a mim mesmo que estava morto e enterrado. Mas mais do que isso, disse a ela que não queria que ela me visse de forma diferente. E acho que isso a magoou mais do que qualquer outra coisa. Passei a semana seguinte tentando voltar ao normal. O normal, uma vez fraturado, não se reconstitui. Apenas finge. Trabalhei. Cozinhei. Passei com o cachorro. Cortei a grama como se as lâminas pudessem cortar o peso no meu peito. Mas o silêncio não parecia tranquilidade. Parecia que eu estava prendendo a respiração por muito tempo, esperando o ar voltar. Então dirigi para ver Emily novamente. Não para me desculpar, embora talvez devesse, mas porque queria saber como era quando alguém mais sobrevivia ao mesmo desastre. Ela concordou em me encontrar. Não havia incerteza em sua fala desta vez. Sentamos-nos no mesmo café, nos mesmos assentos, mas o silêncio entre nós parecia diferente. Não pesado, apenas real. Ouvi dizer que ele saiu da cidade e ela explicou, tomando seu chá. Derek. Acho que sim, eu disse. Ninguém sabe onde, e ninguém está realmente procurando. Ela assentiu, não sorrindo nem franzindo a testa, apenas aceitando. Isso faz sentido. Quase perguntei a ela se ela estava bem, mas não o fiz, porque teria sido egoísta. Depois de uma longa pausa, perguntei, ajuda a saber que não foi esquecido. Ela me olhou por um momento antes de responder. Então ela disse algo que ficou comigo, talvez para sempre, não acho que importa mais. Fechar é apenas uma palavra bonita para tentar reescrever algo terrível. Assenti, e ficamos sentados por mais alguns minutos. Pouco antes de sair, enquanto me levantava e pegava meu casaco, ela fez a pergunta que eu temia desde que descobri seu nome. Por que você esperou 20 anos para falar? Abri a boca, e nada saiu. Nenhuma palavra. Por que não havia resposta que não me fizesse parecer um covarde ou um mentiroso ou ambos? Apenas assenti novamente, o peso da pergunta enrolado em meu peito como grilhões, e saí para o frio. No caminho para casa, pensei em todas as coisas que nunca dizemos uns aos outros. Todas as coisas que enterramos porque achamos que o silêncio equivale à misericórdia, coragem ou sabedoria. Talvez o silêncio seja apenas medo disfarçado de boas intenções. Talvez o verdadeiro pecado não seja o que fazemos, mas o que nos recusamos a chamar. Às vezes o silêncio é necessário para a sobrevivência. No entanto, às vezes é apenas covardia disfarçada.